Olá, eu sou Abubakar, jogador de NFC. Uma maneira honesta, mas eu acho que iniciou o futebol muito cedo. Tipo 5, 6 anos aqui, iniciou tipo jogar com amigos só aqui, para brincar. Mas ninguém pode dizer que é uma maneira certeza que eu vou acabar tipo jogador famoso. Mas quando iniciou a jogar com amigo, depois tem um pouquinho de torneio que a gente joga em nome Cuptop. E foi lá a primeira vez, a segunda vez eu saí melhor jogador. Quando eu saí melhor jogador, eu fui para tipo academia, que o nome é Brasserie. É conhecido no Camerun, muito grande, jogadores muito famosos também saí lá. Depois fui lá há 13 anos. Eu fui lá 13 anos, saí melhor jogador, sim. E ficou lá 3 anos, 3 temporadas. E depois fui para Coton Junior. Depois Coton Junior foi para a equipe primeira de Coton. Depois, até quando eu estava no Brasserie, no terceiro ano, já a gente sabe que eu vou acabar jogador profissional. Porque já montou muito capacidade que por acabar jogador profissional, bom jogador. A adaptação aqui, eu acho que a adaptação do jogador depende da capacidade. Porque a capacidade do jogador para adaptar é tipo quando vem, já tem uma família, agora tu tem que também mostrar que tu faz parte dessa família. Então eu acho que tem jogador que eu joguei com ele aqui, tipo Emile, que eu joguei contra ele, já o conheci no campo, depois conheci ele de uma maneira personal. E também eu acho que você, Vuji, que ajudou também uma maneira para traduzir também, que é muito boa pessoa também, que ajudou também para comprar coisas, para ver casa. E todas essas coisas eu acho que é muito importante para ajudar o jogador para adaptar mais fácil. Já a primeira coisa eu acho que no Azerbaijão é o primeiro país que a gente é muito educado, muito boa gente, é muito bom país. Aqui nunca vi palavras, gente é muito diferente. É um país de país, é muito país tranquilo, gente muito boa gente. Também clube, eu não posso falar de clube, clube tem muito boa gente aqui. De uma maneira tipo pessoal aqui, tem muita gente aqui. No, sabe, às vezes a equipa tem 2, 3 pessoas que têm cabeça, fazem um pouco merda. Mas aqui, maioria da gente, boa gente. Tipo kine, doutor, jogador, gente trabalha no clube, toda gente, eu vi, gente tem muito boa gente. Não só para falar para, tipo, diz que fala bem de gente, mas tem muito boa pessoa aqui. Não, eu creio, primeiro foi Griezmann que fez isso e depois eu seguir para fazer também. Primeiro foi Griezmann que fez isso. Porque Samu já tomou o número 9, Feliz já tomou o número 10, eu disse que 4 mais 5 dá 9, por isso eu tomo 49. Eu estou a trabalhar bem porque eu cheguei aqui sem fazer preparação física. Aqui com esse treinador, de uma maneira de trabalhar também muito bem, tem que respeitar isso, ele está trabalhando muito bem. E agora o jogador está acostumado para adaptar, para fazer esse trabalho que ele está a fazer. Eu acho que estamos no bom caminho. Se Sacco, também eu posso dizer que é meu irmão. Também tem muitos jogadores que estão a compreender também muito bem o jogo. Tem Fred também, tem Jordan também. E tem muito bom jogador aqui. Mas talento. Eu posso dizer... Mais talento. Tem um jogador que eu acho que se ele conseguir fazer coisa que ele faz no treino, no jogo,
eu acho que por ir muito longe é Safarov. Tem muito talento. Mas agora ele tem que saber capacidade que ele, como coisa ele está fazendo no treino, que transmitir, e no treino tem que transmitir no jogo. Acho que é Safarov. Já parou, jogou ou está a jogar? Dá igual. Sim, eu vou levar, eu vou tomar Quaresma. Já menciono acabar treinador, esse não menciono. Já primeiro, se eu disse que tem que levar jogador comigo, eu vou levar Safarov. Eu vou levar Sacco. Eu vou levar Freddy. Eu vou levar Jamal. Sim. Seguro. Dez gols. Se tem mais tempo de jogo por fazer. Então a tradição, não conheço muito bem a tradição daqui, mas como falou, é um país muito tranquilo, país de paz. E também eu acho que o país também é muito seguro. E sabe, essa facilita também para viver facilmente. Baku tem tipo temperatura mais ou menos tipo Porto. Tem vento. Mas só a diferença aqui, Porto não tem muito frio. Mas Porto tem vento, tem chuva, tem muita chuva. Aqui não tem muita chuva, tem vento, tem um pouco frio, às vezes tem frio. Imagina igual que Porto. Mas aqui também Porto também, porque eu gosto também muito de Porto, porque tem bom tempo. Aqui também, a cidade, eu acho que depois de Porto, aqui é muito bonita. Primeira coisa, já é arbítrio, tem que mudar o arbítrio. Já é a primeira coisa. E segunda coisa, eu acho que precisa mais adepto no campo. Mais adepto para apoiar a equipe. Eu acho que esse já vai mudar um pouco. Mas outra coisa, eu acho que já é mais... Uma coisa, arbítrio tem que mudar o arbítrio. E segundo, eu acho que precisa adepto mais no estágio para dar mais alegria, mais emoção para o jogador. Só isso. Então depois se barra assim. Tive alguma coisa assim na tua carreira até hoje? Essa é a primeira vez. Para mim, gol vale gol. Triste. Eu não aconteceu uma coisa triste. Não, acho que não. Eu acho que tem um momento tipo que Camerun organizou Copa de África, que acabamos terceiro lugar. Eu acho que coisa é minha casa, eu prefiro ganhar essa taça a casa, só isso. Eu acho que me quero meter muito gol bonito, muito gol é importante. Meter muito. É defensor que eu acho que foi bom luta com ele, foi o Upamecano. Que está a jogar o Bayern de Munique, quando está no Leipzig está no Porto. E gol, você não tem um gol que você... Tem muito, tem contra o Brasil, tem contra a Sérvia, tem final de Taça África, tem muito. Tem contra Galatasaray, tem contra Fenerbahçe também, muito. Tem muito. Já eu sabia que eu vou fazer gol, mas não sabia que vamos ganhar. Tá vendo um pouco, mas no momento já tem cartão
amarelo, eu fiz gol, já minha cabeça está com muito emoção, tirando camisola, depois tomei outra vez cartão amarelo, depois tomei vermelho. É tipo um momento, não vou dizer momento importante, mas é um momento com muita emoção. Lembra, sim, lembra, tipo, foi para fazer chamou bola vertical, depois o gol chegou, eu já vi central, eu já primeiro vi se eu vi o árbitro, se está fora de jogo, eu vi ele não mostrou que está fora de jogo, eu continuou, depois fazer essas coisas, eu acho que para mim é gol normal, por isso às vezes eu quando jogo, quando chega tipo semifinal, quarta final, final, esse para mim é jogo muito importante. Tem que mostrar que é o melhor. É sempre aqui. Já, primeira coisa, como jogador, tu tem que saber qual é a tua qualidade. Sabe coisa, tu sabe fazer bem. Primeira coisa. Se sabe coisa que tu sabe fazer muito bem, tu tem que melhorar para perfeccionar já coisa que tu sabe bem. A qualidade que tu falta, tem que trabalhar no terreno para melhorar. E depois tem que trabalhar muito frente de baliza. Esse ajuda o jogador para fazer um movimento diferente. Esse chega no jogo, tu faz tipo coisa muito fácil. Tu está falando tipo de superstição? Sim, superstição. Não. O clube mudou. Eu acho que o primeiro clube que mostrou muita coisa já, eu acho que é Lorient. Lorient me permitir para a gente me conhecer um pouco mais. Depois, quando foi no Porto, todo o Europa me conheceu. No Porto, eu acho que é Porto. Sabe, só tem uma maneira que a gente pode lembrar do nome. Deixar boa imagem, deixar no campo. Tem que marcar espírito, jogar muito bem, fez muito gol. Eu acho que é isso. Mas esse momento eu não estava a jogar muito, estava a jogar só um pouco. Mas não sei qual maneira eu posso mostrar mais que a gente vai gostar de mim. Esse depende da gente. Se a gente gosta de mim, obrigado. Se a gente não gosta de mim, eu não posso fazer nada. Sabe? Sim, mas essa é uma coisa que a gente vai falar aqui. Eu gosto muito de Travis Scott. Gosto muito de Kanye West. Gosto muito de Kendrick. Gosto também de Imra. Ele é da África. Gosto também de Manu. Gosto de SDM. Cantador que gosta muito de música aqui. Gosto de jogar PlayStation. Sim, joga muito Fortnite. É meu jogo favorito, é o único jogo. Como é? Fortnite. Se coisa eu quero dizer para adeptos já, a primeira coisa, eu acho que o adepto tem que continuar a apoiar nós. Eu sabe que iniciamos época muito difícil. Passamos com diferentes treinadores. Todo jogador que chegou tem algum que já tem um preparo físico, tem condição física, outro não tem. Mas o futebol na G20 não me vi isso. Só tem que acreditar que coisa que ele quer que nós tem que fazer, vamos fazer, tipo ganhar sempre para deixar o nome de Neft bem em cima. Eu acho que com esse trabalho, com essa atitude, com esse espírito do grupo que temos agora, eu acho que vamos acabar lá acima. Eu acho que os 3 primeiros lugares, se Deus quiser, vamos acabar lá. E agora precisamos mais também apoio de adepto para chegar lá.